Voz da América. Angola Saúde em Foco. Hoje no Angola Saúde em Foco temos a doutora Esmeralda Nel, otorrinolaringologista. Chamamos de otorrinolaringologia o ramo da medicina que cuida das seguintes áreas: nariz, seios da face, garganta e ouvidos. Além disso, uma médica otorrinolaringologista cuida da cabeça e do pescoço como um todo. A doutora Esmeralda vai responder a muitas questões que nos chegaram durante esta semana. Doutora Esmeralda Nel, muito bem-vinda. Obrigada, Mayra. Doutora, temos aqui um rol imenso de perguntas. Eu já sei que a doutora vai dizer que o tempo não vai chegar, mas nós vamos tentar responder ao máximo de perguntas possíveis. Quando nós falamos de doenças que acometem o nariz e a garganta, quais são as que mais afetam a população em Angola ou, em específico, os pacientes que se consultam consigo? Ok, Mayra, primeiramente quero saudar Angola, saudar o mundo. Eu sou a doutora Esmeralda Neto, sou otorrinolaringologista. Tenho muita experiência naquilo que é a minha especialidade. Então, para dizer que cá em Angola, falando das doenças do nariz e da garganta, temos com muita frequência a rinite. A rinite é uma área vasta, são vários tipos de rinite, mas o que mais afeta aqui a população é a rinite alérgica. Falando da garganta, temos várias patologias da garganta também. O que mais afeta são as amigdalites, a faringite alérgica e as faringites crônicas. Doutora, quando fala em rinites alérgicas, em amigdalites e faringites, o que é exatamente isso tudo? Então, vou começar pela rinite alérgica. A rinite alérgica é uma intolerância do nosso organismo a certas substâncias do meio ambiente. Ou seja, o nosso organismo tem uma reação muito forte àquilo que são os pólenes, ácaros, os cheiros ativos, substâncias químicas e etc. Cada país nós temos muita poeira mesmo, porque temos muitas ruas, estradas que não são asfaltadas, temos muitos campos de terra batida, então temos muita poeira. Como é que a pessoa sabe que tem uma rinite alérgica? Geralmente, poucas são as pessoas que sabem que têm rinite alérgica, até chegar no nosso consultório. O paciente chega até a nós e diz, doutora, eu estou há 1 ano, há 2, há 6 meses, eles chamam de gripe, com uma gripe que nunca passa. Eu não consigo viver, não consigo dormir, não consigo trabalhar, por favor, eu preciso de ajuda. Aí a gente colhe o historial do paciente, vamos fazendo as perguntas necessárias, ele vai respondendo, e aí, então, no final, chegamos à conclusão de que ele está fazendo uma alergia. Além do mais, para além das poeiras, nós temos cheiros ativos. Em cada canto há sempre um cheiro, em cada canto há sempre alguma coisa com um odor forte. E nós já usamos muito perfumes. Nas nossas casas, nós usamos detergentes que é para limpar o chão, para fazer a limpeza. E ainda tem pessoas que trabalham em ambientes com muita poeira, em ambientes com muito cheiro ativo, em ambientes muito fechados, e tudo isso faz com que as pessoas tenham alergias. Doutora Esmeralda Nel, quando falava em que as doenças mais comuns entre os seus pacientes, no que toca ao nariz e à garganta, são rinites alérgicas e amigdalites, ah, qual é o número mais ou menos e qual é a diferença entre uma e outra? Ok. Então, no meio de 100 pessoas, no meio de 100 pessoas com patologia do nariz, 70 pessoas vão ter rinite alérgica.
E no meio de pessoas com patologias da garganta, umas 50% vão ter amigdalite. A diferença entre a rinite e a amigdalite. A rinite alérgica é uma inflamação da mucosa nasal. A amigdalite é um processo infeccioso das amígdalas. Essa é a diferença entre eles. E a rinite é nariz, a amígdala é na garganta. Doutora, portanto, uma amigdalite é uma dor de garganta, é isso que está a querer dizer? Uma amigdalite é um processo infeccioso, como eu já disse. Tem um agente com bactérias, é uma dor sim na garganta, é febre, não consigo engolir. Crianças apresentam a hipersalivação. Hipersalivação é o que chamam de babado, né? Porque ela não consegue engolir, não consegue beber, não consegue, enfim, não consegue fazer nada. Febre muito alta, dor muscular, uma ou outra pessoa vai apresentar, uma ligeira dispneia, uma ou outra pessoa também vai apresentar. Isso é que é amigdalite. Geralmente, o paciente vem já com aquele semblante, aquele rosto, que a pessoa nota logo, está a doer a garganta, com a boca semi-aberta, com a voz nasalada, ou seja, como é que nós chamamos? É como se tivesse uma batata aqui na garganta, a pessoa não consegue falar porque dói ao falar. É, doutora, para mim, que sou leiga, está a falar de facto de uma dor de garganta, mas é uma dor de garganta já num nível avançado, não é assim? É uma dor de garganta, ou seja, a amigdalite é sempre aguda. Uma pessoa pode ter uma amigdalite crônica, isso é de repetição, mas com fases de agudização. Então, nos momentos em que a pessoa apresenta amigdalite, é sempre uma fase aguda, porque ela vai ter dor, vai ter febre, não consegue engolir, não consegue falar, não consegue respirar algumas vezes porque dói, tudo dói. Nessa região do pescoço, tudo dói. Então, estamos a falar de uma dor intensa, que, claro, pode se resolver com um analgésico e como tratamento dessa amigdalite, um antibiótico. Doutora, ainda bem que fala do tratamento, porque quando temos dores de garganta, a primeira intenção, e eu continuo a falar de dor de garganta, porque às vezes pode ser mesmo só uma dor de garganta, mas poderá ser também uma amigdalite ou outra coisa qualquer. Ahm, mas quando nós falamos de dores nesta área, nós temos a tendência a fazer um chá de limão, gengibre, mel e passa. Então, é como eu já disse, Mayra, na garganta encontramos vários tipos de patologias, dentre elas a amigdalite, na qual nós estamos mais focadas, né? Então, aquelas patologias que eu faço, o tratamento caseiro, isso é um tratamento caseiro, que eu faço chá, mel, gengibre, limão, tomo e já está, isso não é uma amigdalite. Isso é uma faringite simples, induzida por bebidas geladas. Nós aqui, cá em Angola, pronto, temos a temperatura muito alta, faz muito calor aqui, então a tendência é sempre beber água muito gelada. Daí, algumas pessoas, não todas, algumas pessoas fazem faringites por causa dessas bebidas geladas. E também isso pode se considerar uma dor na garganta, porque é mesmo dor na garganta. Já a amigdalite requer mesmo um tratamento especial porque é um processo infeccioso. Nós temos que fazer mesmo antibióticos. Não tem como ter uma amigdalite e não fazer um antibiótico. Isso não existe. Muito bem, doutora. Vamos avançar com perguntas dos nossos ouvintes. Como eu dizia, são muitas. Luís Paulo no Mochico, ele pergunta o que está na base constante do escarro, ou seja, expectoração, não é? Esta palavra eu sei. Ah, há pessoas que de facto sofrem de muita expectoração, não há necessariamente uma dor, mas há uma persistência. Ah, o que é que está na base disso e como é que se trata? Eu acredito que ele deve estar a falar de catarros. Então, há catarros que saem de cima para baixo, ou seja, do nariz, as pessoas puxam, né? Puxam o catarro do nariz e tiram pela boca.
Este tipo de catarro, as pessoas alérgicas fazem com muita frequência. Tem a rinite alérgica leve, moderada e já avançada, grave, né? As pessoas com rinite alérgica leve são essas que apresentam espirro, catarros, não têm, assim, o que eles chamam de gripe, né? Eles chamam gripe, não tem aquela gripe assim acentuada, apenas sentem comichão nas narinas e assim vão levando a vida deles. Então, isto aqui também é alergia. As pessoas que fazem alergias também têm muito catarro. A rinite alérgica não é só rinorreia. Rinorreia, o que é rinorreia? Rinorreia é a saída de secreções pelas narinas. Não é só isso, não é só rinorreia, não é só obstrução nasal, não é só espirros frequentes. A alergia também é uma comichão nasal, espirro, uma vez a outra, é aquele incômodo nas narinas, parece que tem uma gripe, parece que não tem, isso também é uma alergia. Então, creio que ele está falando de uma alergia. Então, nesses casos, a gente indica lavagem nasal com soro, o antialérgico, e, claro, tem que visitar um otorrino. Doutora, nós recebemos uma outra pergunta. Esta pergunta é complexa, muito complexa mesmo. Aponta aqui em áreas que não são as suas necessariamente, mas eu acho que a doutora pode aqui ter pelo menos alguma recomendação para este internauta que nos enviou a pergunta através do WhatsApp. Ele não se identificou, portanto, por isso é que eu não vou dizer o nome, e entendo, a doutora entenderá isto melhor do que eu, que é o privilégio, não é, de confidencialidade entre médico-paciente, então vamos usar isso aqui também. E esta pergunta é a seguinte: ele começa por dizer: tenho sensação de desconforto na garganta, as vias nasais têm registado congestão, com características de um lado fechado de cada vez. Não ficam entupidas. Creio que o que ele quer dizer é que de vez em quando tapa, depois abre, não é? Tenho tosse quando me exponho ao frio e nos dias em que ele nos enviou esta mensagem e no dia anterior teve dor com características de picada na região das costelas e coração. Em janeiro, esta pessoa testou positivo para a Covid-19, fez a medicação e o resultado de controle veio negativo. Os exames de sangue não mostram alterações, o raio-x do tórax mostrou alterações a nível do pulmão, uma espécie de filtração tinha manchas brancas e aparentemente a justificação que foi dada a esta pessoa é que estas manchas brancas foram por causa dos medicamentos que tomou, que foram azitromicina, ácido clavulânico, ketotifeno, benilin, xarope benilin, e portanto ele gostava de ter a sugestão da doutora Esmeralda. Mayra, veja, ele teve Covid, ele fez o tratamento, testou negativo. Dentro deste tratamento tem o antibiótico, tem o antialérgico já e tem o expectorante. Ele está com desconforto na garganta e tal. Então, era preciso saber deste paciente se esse desconforto na garganta, nas narinas, antes de ter a Covid já existia ou é pós-Covid. Porque, segundo os estudos, algumas pessoas que passam pela Covid-19, os sintomas permanecem durante algum tempo, leva um tempinho que é para desaparecer. Mas este é um tipo de paciente que deve rapidamente ter com um pneumologista, porque ele diz que tem alterações do raio-x, ele está com tosse, ele precisa de uma consulta de pneumologia, porque ele diz que está com tosse, o raio-x está com alterações, está com dor torácica, então ele precisa de ir ter com um pneumologista. Se não tiver pneumologista onde ele vive, onde ele está, não sei onde é que ele está, não vi, não sei se está aqui em Luanda, se está numa província, não tem pneumologista, então ele vai ter com o médico, que é para ver esse raio-x,
para se resolver, porque não é uma questão de fazer essa consulta praticamente à distância, assim não se resolve. Ele tem que mesmo ter com o médico, fazer outros exames para ver se ele não está com uma pneumopatia, ou seja, com um problema no pulmão. É verdade, doutora, o que dizia aí que doentes de Covid-19 que já estejam recuperados naturalmente, muitas vezes arrastam os sintomas por um período indeterminado de tempo. Há pessoas que levam muito mais tempo a recuperar o olfato, a recuperar o paladar, outras sentem-se cansadas constantemente só a subir um lance de escadas, portanto, há sintomas que prevalecem por mais tempo do que aquilo que qualquer paciente desejaria, naturalmente. Doutora, vamos agora até Malange, onde o nosso correspondente conta que as infecções mais comuns de otorrinolaringologia na província angolana são as otites e as laringites, e isto confirmado pelo diretor clínico do Hospital Regional Local Jacob Diatta. 15 a 18 doentes são consultados diariamente neste hospital. Vamos à reportagem de Isaías Soares. As infecções comuns da otorrinolaringologia na província angolana de Malange são as otites e laringites, confirmou o diretor clínico do Hospital Regional Local Jacob Diatta. 15 a 18 doentes são consultados diariamente. As doenças de garganta e as doenças do ouvido são mais frequentes, que são ligados ao esfero, ou o complexo que se chama ORL, quer dizer otorrinolaringologia, que é a especialidade para essas doenças. Especificamente, quais são as doenças mais frequentes? Tanto são as otites, porque as otites nós temos as otites externa, otites média e otites interna. E também venho na parte da garganta, principalmente os laringites ou os faringolaringites, que são mais frequentes. Do total das patologias assistidas na instituição, 8% corresponde às doenças que afetam o ouvido e a garganta. Sabendo que o sintoma geral mais comum das doenças de garganta e do ouvido é a febre. E sabendo que na medicina tropical, em África, a febre é um sintoma muito vago que é provocado por várias doenças. Quero dizer que muitos desses doentes de foro de otorrinolaringologia maioritariamente passam por uma consulta em medicina interna ou em medicina geral e fortuitamente são detectados que o problema é ligado à otorrinolaringologia, e temos aqueles que se dirigem diretamente para o nosso hospital. Em 2020, o peso taxativo dos casos ligados ao foro de otorrinolaringologia foi um peso de 8% comparativamente às outras patologias ao nível do nosso hospital. Quase 95% de pacientes de foro de otorrinolaringologia no nosso hospital funciona de uma forma ambulatória. E podemos encontrar um universo de 3 a 5% que corresponde aos casos internados associado com outras patologias que é a razão do internamento. As idades dos pacientes variam entre recém-nascidos a idosos. Vim fazer consulta do bebê. Dor de ouvido. Começou mês passado. Vim fazer consulta de angina. Você está sentindo? Estou sentindo angina. E está há quanto tempo? Já estou há um ano. É a primeira vez? Não é a segunda. Temos uma médica que é especialista em otorrinolaringologia e temos 2 enfermeiras no ramo de otorrinolaringologia que estão a assegurar o próprio serviço. O Centro de Saúde do Retondo, arredores da cidade de Malange, atende alguns pacientes. Tem registrado poucos casos de doenças de ouvido. Um ou outro, durante o mês podemos ter
um total de 6, 7 casos. Estes casos aparecem mais com dores, um ou outro caso que aparece já com supuração no ouvido e consideramos como uma otite média. Estes pacientes são medicados aqui, fazem antibióticos, fizemos o acompanhamento e acabam por melhorar. Isaías Soares Guimarães para a Voz da América. Doutora, muito rapidamente, nós hoje não vamos nos focar nas doenças do ouvido, porque sabemos que elas merecem um programa só, portanto, quem nos está a ver e a ouvir pode já começar a enviar perguntas relacionadas com as doenças do ouvido, porque a doutora Esmeralda Nela já prometeu voltar ao nosso programa para falar sobre elas. Mas, doutora, muito brevemente, quais são as doenças que mais preocupam os médicos na sua especialidade que estão relacionadas com o ouvido? As otite média crônica e a surdez, ou seja, a hipoacúsia, a diminuição da acuidade auditiva. Porque nós temos uma juventude que faz muito uso de fones aos escutadores. A juventude escuta muita música. E isso é uma das causas da surdez. As otites médias crônicas, que são muitas. Cada primeiro paciente que entra no nosso consultório é ouvido. É uma secreção purulenta pelos ouvidos, é um historial que já vem lá daquele tempo de guerra, dos barulhos e tal. Então, o ouvido tem que se falar mesmo à parte, porque ele rouba muito tempo. Falar do ouvido é falar de muita coisa. É falar de otite média crônica, é falar de surdez, e só a surdez é um tema amplo. Então, isso, assim como a Mayra disse, é uma patologia que vamos falar mesmo no outro dia, senão não temos tempo para falar de tudo que viemos aqui falar. Doutora, as otites são mais comuns em crianças ou adultos? As otites são mais comuns em adultos. As crianças com otite são crianças que também têm problemas de rinite alérgica, que também têm problemas de hipertrofia das adenoides. Tem crianças também, tem aquela otite nas crianças mais pequeninas, aquelas crianças de meses, que a mãe não tem aquele cuidado de sentar e levar a cabeça aqui para amamentar diretamente o bebê, e o leite escapa, vai para o tubo auditivo interno e depois faz uma otite. Já deixou aí uma recomendação sem querer, que é às mamãs. Estamos mesmo... nesse ponto para as mamães. Muito obrigada, eu tenho a certeza que as mamãs agradecem e os bebés também. Este é o Angola Saúde em Foco. Devido às contingências da Covid-19, este programa é gravado. Doutora, vamos voltar às perguntas que nos foram colocadas ao longo da semana pelos nossos ouvintes e internautas. Irmelinda Freitas. A Irmelinda Freitas é uma ativista, ela é bastante conhecida aí em Luanda e é alguém que se preocupa muito com o que se passa à sua volta. E ela fala de algo que a doutora falou logo no início do programa. Angola não tem os bairros asfaltados. Não há saneamento básico. Os carros na rua deitam fumo. As pessoas, muitas, cozinham com lenha ou carvão. Ela diz, há doenças que advêm destas, não é, destas condições, e como prevenir este tipo de doenças. A outra pergunta. Os hospitais não têm condições, material nem medicamentos. Como prevenir doenças que são normais sem haver educação para as mamãs? É muito difícil, muito complicado de falar disso, de prevenção, quando a pessoa, o dia a dia dela, é contato com alergênios.
essa lenha, o carvão, o fumo, a poeira, é o nosso dia a dia. Eu costumo dizer assim nos meus pacientes, olha, evita, poderes evitar. Por exemplo, cheiro ativo, pode evitar, pode tirar o perfume, detergentes e tudo mais. Pode giz, se for professor, ambientes úmidos e tal, mas com a poeira a gente não tem o que fazer. O que poderia se fazer mesmo aqui, que infelizmente não se faz, né? Era asfaltar estradas, era ajudar as pessoas com poucos recursos, era mesmo velar pela nossa população, olhando neste sentido, mas como não se faz? Então, o que a gente poderia fazer é palestras, ensinar, falar, só que a gente pode até fazer essas palestras, pode ensinar e falar, mas aquele é o único meio que a mamãe tem para fazer a sua refeição. Como é que a gente faz? Se eu disser, olha, mamãe, quando tu vires aqui a cozinhar essa lenha, o fumo, quando inalas, vais ficar mal, vais ficar com comichão, marmita e tal, ela diz, está bem. Mas, no entanto, o que é que eu faço se não tem outro meio? O meu único meio é este. Eu poderia dizer, olha, poderia usar, se calhar, uma máscara e tal, mas então e o calor? Estou a cozinhar, aí está o fogo, a quentura e tal, e o calor, como é que fica? Eu poderia dizer no jovem que anda de moto, porque aquele é o meio dele de transporte, trabalho e tal, assim, olha, quando tu vais conduzir, tens que pôr uma máscara, mas na verdade a máscara também é assim, eficaz daquele jeito, né? De qualquer jeito ele vai inalar poeira. O fumo nas estradas, conforme a ouvinte disse, é muito difícil, muito complicado tudo isso. Mas, se de algum jeito a gente puder prevenir, nós podemos prevenir naquele momento em que nós estamos a cozinhar, podemos usar máscaras, se pudermos, Mayra, porque é muito difícil fazer isso. É muito complicado. Se podemos usar máscaras, ou então eu acendi o meu fogo, estou aí a cozinhar e tal, mantenho-me um pouco distante, né? Enquanto aí a comida está a ser cozida, mantenho-me um pouco distante. Quando eu chego perto, já cubro o meu nariz. Fazer esse exercício, se calhar, né, pode resultar em alguma coisa, porque é muito complicado mesmo. As ruas não são asfaltadas, sim. Tem muitas ruas cá em Luanda que não são asfaltadas. Tu entras em bairros que aquilo é poeira, mais poeira, poeira, mais poeira. E nesses bairros, o que resultaria mesmo é asfaltar as ruas. Não tem outra coisa, é asfaltar as ruas para que aquela poeira desapareça. Mas, no entanto, como não se pode asfaltar, ou como quem é de direito não consegue fazer isso, então só temos a dizer, olha, se saiu para trabalhar, use uma máscara. Claro, não é essa como estamos a usar agora no tempo da Covid, né? Mas é só para ir trabalhar, é só para estar aí, é só para ir ao mercado, é só para fazer uma determinada coisa. Quando chegar à sua casa, pode tirar a máscara e respirar à vontade. Mas eu te vou dizer, Mayra, que ninguém vai cumprir isso, porque é muito complicado, é muito difícil, é muito calor, é muito, enfim, é muito tudo, é muito complicado. Falar de hospital, que não há condições nos hospitais, olha, isso é falar de muita coisa, é falar de política, é falar de tudo. Então, isso não é um tema que cabe aqui a nós discutir. Doutora, mas já agora, porque este é uma reclamação constante e estamos a falar de saúde, estamos a falar de como a saúde afeta, não é, a sociedade ou a falta dela, pelo que quais são para si os, os principais materiais que possam faltar a um hospital, sendo assim? O hospital falta tudo de um pouco. Tudo de um pouco, tem falta. Infelizmente, estamos a viver momentos assim, que todos os hospitais têm carências. Estamos a viver um momento assim. E a gente trabalha com aquilo que tem. Com aquilo que tem, a nossa inteligência, nossas mãos, né? Vamos nos ajeitando, vamos dando respostas ao povo, né? Ao público. E por aí, Mayra. O hospital tem carência de muita coisa.
Infelizmente, toda a rede hospitalar, acho eu, está a passar por essa fase. Eu digo que é uma fase. Não sei se é por causa da Covid, se é por causa de outros fatores, não sei, mas nós estamos a passar momentos difíceis nos hospitais. Não posso gastar o material que falta, porque isso seria falar de todas as áreas, de todos os departamentos, de todas as especialidades. Pois, não dá, mas que temos carência, temos. Doutora, quando nós falamos também das doenças, da questão do saneamento básico, já agora para as pessoas terem uma noção, e isto é uma reclamação também que chega todos os dias e que se vê todos os dias, infelizmente, que é a quantidade de lixo. Como é que o lixo afeta a saúde das vias respiratórias deste sistema no dia a dia de um cidadão? Da via aérea superior. Foi isso que eu disse há um pouquinho atrás. Eu disse que em cada canto tem sempre um cheiro ativo, né? O lixo tem um cheiro ativo. Vou eu passando e tal, saí muito bem da minha casa, estava a respirar tranquilamente, lá eu passei pelo cheiro ativo e aí pronto. As minhas narinas bloquearam, começou a espirrar, e lá vai o corrimento e meu dia estragou. O lixo afeta muito sim. Na nossa especialidade afeta porque ele é cheiro ativo, porque aí tem bactérias, que aí tem fungos, tem uma mistura de tudo no lixo. Então, afeta sim, senhora. Muito obrigada, doutora. Vamos então continuar. Vamos agora falar de irritações constantes na garganta. É Milton Kindai, ele fala-nos de Luanda e ele gostaria de saber como combater essas irritações. A irritação constante na garganta, se estamos a falar de uma condição, de um ruído na garganta, então nós estamos a falar de uma faringite alérgica. E isso trata-se com antialérgico. Se estamos a falar de uma irritação do tipo sensação de corpo estranho na garganta, eu sinto que tenho sempre uma coisa aí presa. Eu bebo água, como isso, como aquilo, tento escarrar e não funciona. Nós podemos estar a falar também de uma rinite alérgica ou de uma outra patologia. Nós podemos estar a falar, por exemplo, aí, da inflamação da glândula tiroideia, que é o pescoço. Nós podemos estar a falar de uma faringite crônica. Nós podemos estar a falar de uma pessoa que faz o uso de muita bebida gelada por causa do calor, água com gelo. Eu vejo aqui as pessoas gostam muito de água com gelo. Então, a pessoa vai sempre ter uma irritação na garganta. Então, eu sempre digo, a nossa consulta não pode ser essa, a distância. Sim. Eu dou uma dica e, claro, ele depois tem que vir mesmo à nossa consulta, conversar conosco, aí já temos mais tempo para conversar, para colher bem o historial dele e fazer o tratamento certo. Porque muitas são as vezes que a pessoa pensa, nós tem uma coisa aqui presa na garganta e não sai, doutora, deve ser um catarro que está aí preso, deve ser uma coisa que não sai, mas na verdade não é nada disso. Quando a gente vai pesquisar, vai estudar, vai ver, ele está com um bócio. Isso acontece no bócio. Eu já recebi pacientes com essas queixas e elas nem sabiam que tinham bócio. No estudo que eu descobri, olha, tem um bócio. E tudo já começa no exame físico. Se a Mayra, por exemplo, tirar a mãozinha daí do queixo, posso agora ver o teu pescocinho. Se tiver um bócio, eu já dou conta que tem um bócio. Aliás, acho que é próprio do médico, né? Cada um na sua área. Na minha área é o pescoço, então quando eu estou na rua, a tendência é sempre olhar e já ver só, aí tem um bócio. Doutora, e o que é um bócio e como é que um bócio afeta a minha qualidade de vida? Um bócio. Um bócio é uma inflamação da glândula tiroide. Ela fica aqui, pescoço, nessa região. Como é que ela afeta? No princípio da patologia, a pessoa nem sente nada. A única coisa que começa a sentir quando ela começa a inflamar é essa sensação de corpo estranho na garganta.
essa sensação de corpo estranho na garganta que incomoda muito a pessoa. Mas é só uma sensação. Não é dor, não é febre, não é como uma amigdalite. É apenas aquela coisa de que eu sinto que aqui tem uma coisa presa. E essa coisa não sai. A pessoa vai aguentando, vai vivendo, porque um momento sente, depois não sente, sente, depois não sente. Mas quando já fica insuportável, quando ele já começa a crescer mais, está maiorzinho, mas ainda não se nota muito cá fora, é que eles procuram um médico. E o que realmente incomoda? Essa sensação de corpo estranho na garganta realmente incomoda. Eu nunca senti, graças a Deus, mas os pacientes sempre vêm à consulta, eles dizem, doutora, é insuportável, eu não consigo comer em condições, eu não consigo estar bem, estou sentado, mas estou sempre preocupado porque eu tenho a sensação de que aqui na garganta tem uma coisa presa. Eu estou a fazer alguma coisa, mas estou sempre preocupado porque aqui tem sempre alguma coisa. Ou logo, a pessoa já começa a ter ansiedade, né? Já entra em desespero, né? Então, aí já começa a atrapalhar um pouquinho a vida da pessoa. E começa logo a pensar, será que não é um tumor? Será que não é um não sei o quê? Aí eu já não durmo, aí eu já não vivo a pensar, pronto, já vou morrer, o que é isso na minha garganta? E é mais ou menos por aí. Doutora, ainda dentro deste tema, eu quero ser justa com Alberto Costa, que diz que quer saber porque é que tem sempre uma constipação e irritação na garganta. Portanto, é alguém que está constantemente, certamente, a espirrar e a fungar e com a tal sensação de algo. Ok. Então, só pelo que a Mayra disse agora, posso logo pôr o diagnóstico que ele tem uma rinofaringite alérgica. Por isso é que ele está sempre constipado, por isso é que ele está sempre com irritação da garganta. Então, esse é o nosso candidato à consulta de otorrino, é o nosso candidato à terapia antialérgica, à imunoterapia. É o nosso candidato a realizar alguns exames para ver se não está fazendo também uma sinusite. Portanto, Alberto Costa tem que ir ao médico já, porque há aqui tanto a doutora Esmeralda Nel quanto outros otorrinos que possam estar a ouvir ou a ver este programa estão já à sua espera no seu consultório. Doutora, vamos agora a uma reportagem sobre a Covid-19. Em março passado, quando a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 uma pandemia, portanto, em março do ano passado, o vírus já se havia mostrado letal e altamente contagioso. Era um novo vírus com muitas incógnitas. Desde então, os cientistas aprenderam muito sobre como afeta os órgãos vitais e os seus efeitos a longo prazo. Esta é uma narração de Ana Guedes. O sistema imunológico protege continuamente o corpo humano de doenças infecciosas, bactérias, vírus e parasitas. Existem dois tipos de imunidade. Imunidade inata, a primeira linha de defesa, barreiras físicas como a nossa pele e mucosas, barreiras fisiológicas como lágrias e saliva e células que se mobilizam para destruir os patógenos que vagueiam pelo corpo. Imunidade adaptativa. Ameaças de agentes específicos que entraram no corpo são processados e anticorpos criados para destruí-los. Essas ameaças são lembradas, reconhecidas e combatidas na próxima vez que aparecerem. A chave para o sistema imunológico é o sistema linfático. Os gânglios linfáticos filtram os micro-organismos do sangue. A medula óssea produz células-tronco que se podem transformar em glóbulos vermelhos e brancos. Os macrófagos, chamados células comedoras, movem-se pelo corpo em busca de patógenos. O vaso armazena e produz glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, identificam e eliminam os patógenos. Basófilos soam o alarme quando o invasor aparece. Os eosinofilos atacam e matam parasitas. Os neutrófilos migram para locais de inflamação aguda. Linfócitos, as células B, criam anticorpos para enfrentar ameaças específicas, enquanto as células T destroem as células infectadas. Doutora, nem de propósito. Falávamos aqui dos efeitos a longo prazo, não é? Dos sintomas. E quando se tem Covid-19, um dos sintomas é a perda de olfato e paladar. Que impacto é que isso tem na vida do paciente e qual é a razão pela qual esses sistemas são afetados? Mayra, a perda do olfato, nós chamamos de anósmia. Ela pode ser total ou parcial, cósmica.
Nós estamos a falar de um vírus recente, ou seja, de uma doença infecciosa recente, que ninguém conhece muito bem na totalidade, que os estudos continuam. E segundo os estudos feitos, é que o vírus da Covid-19 é neurotrópico. O que quer dizer neurotrópico? Ele tem a capacidade de afetar as células nervosas. Então, deixa-me só explicar aqui um bocadinho, que é para que as pessoas possam entender melhor. Na fossa nasal, nós temos o régio olfatório com células nervosas que transmitem o cheiro para o cérebro, ok? Falo assim desse jeito que as pessoas poderem entender daquilo que eu estou a falar, que levam o cheiro para o cérebro. A janela de entrada do vírus é pela fossa nasal. Há quem diga ainda que hoje é pela fossa nasal, se instala no fundo do nariz, há quem diga ainda que instala-se no fundo da garganta. Então, uma vez que a porta de entrada é pelas narinas, o vírus entrou, instalou-se nas narinas, começa aquela ligeira, porque nunca ninguém vem e diz, doutor, eu estou assim com uma gripe acentuada, todo mundo fala, estou com uma sensação de gripe. Então, começa com aquele processo inflamatório, então isso dá-se ao bloqueio da transmissão de cheiro do nervo, ou então a lesão do nervo, que então causa essa anosmia e, consequentemente, também a ausência do paladar. Leva um tempinho que é para restabelecer isso. Há quem consegue, pós-Covid, 15 dias, 14 dias, 7 dias, já consegue aí restaurar o cheiro, o paladar. Há quem tem que esperar um pouco de mais tempo. Há quem não consegue mesmo restaurar, então, só esperando para ver o que acontece. No momento da infecção, faz tratamentos, são vitaminas, antibióticos e tudo mais. Então, o tratamento é mesmo aquele. E depois é só esperar para ver o que acontece. Não conseguimos dizer, olha, está com a anosmia por causa da Covid, vai conseguir se sentir cheiro, ou seja, o fato vai voltar. A gente não consegue dizer isso. A gente diz, olha, vamos esperar com o tempo, vamos ver o que acontece. Felizmente, algumas pessoas conseguem restabelecer, conseguem restaurar, outras não. Mas são poucas pessoas que não conseguem restaurar o olfato e o paladar. São poucas pessoas. Claro, tem aquelas pessoas que até restauram, né, Mayra? Mas não na totalidade. A semana passada, tive uma paciente que veio e disse, doutora, eu tinha bom cheiro, eu sentia muito bem o cheiro, mas agora foi porque eu tive Covid, fiz o tratamento, mas eu não consigo voltar a sentir o cheiro conforme eu sentia antes. Antes era muito sensível, qualquer cheiro aí no cantinho, não sei aonde, já estava, olha, está a cheirar isso, está a cheirar aquilo. Mas agora não sinto muito bem, não que ela não sinta, sente, mas já não é como antes. Por isso é que eu disse que há pacientes pós-Covid que podem até restabelecer, restaurar, mas elas não conseguem restaurar totalmente, só o tempo dirá, porque segundo os estudos, nós temos que esperar uma semana, 2, 3, 6 meses para ver como é que vamos estar. Fora disso, ninguém consegue dizer, olha, amanhã, depois da manhã, ou toma essa vitamina, toma aquilo, toma isso, vais voltar a ter o seu cheiro na perfeição, esperando. Porque nós estamos a falar de um vírus que é totalmente agressivo, é super agressivo. É super agressivo e ele faz lesão. Se fez lesão no nervo, então não é hoje, não é amanhã que esse nervo vai se restabelecer. Muito bem, doutora. Olha, vamos a uma pergunta de Salvador Chimbilica. Ele diz o seguinte, ou questiona o seguinte: as alergias têm ramificações e até que ponto uma constipação pode ser fruto de alergias? Uma amiga alérgica pode levar a sinusite e pode levar a asma. Tem sim, como ele diz, a ramificação, né? Tem complicações sim. Depois de algum tempo de eu ser uma paciente
de rinite alérgica, principalmente se for indisciplinada, então eu posso desencadear uma asma ou uma sinusite. Doutora, peço desculpa, o que é uma paciente indisciplinada? Uma paciente indisciplinada é aquela que não cumpre com as recomendações médicas. Faz do seu jeito. Por exemplo, eu disse, olha, está aqui o Rinhalé, vais fazer um comprimido diário durante 30 dias. Aí ela vai para casa, faz-me 7 dias assim consecutivos, porque ela está mesmo mal. Após isso, sente-se muito bem. Então, pronto. Um dia faz, 2 dias fez, depois não fez mais. Aí voltou a consultar, ai, doutora, sinto-me mal novamente e tal. Ai, não fez bem o tratamento. Não, doutora, eu fiz. Mas a gente dá logo conta que não fez bem o tratamento. Aí, de novo, enfim, é aquele paciente que não cumpre com as recomendações médicas. Esse é o paciente indisciplinado. Estes são os médicos. Muito bem, muito bem. E então estava a dizer sobre as ramificações. Estava a dizer sobre as ramificações. Ah, o paciente asmático é um paciente alérgico. O paciente asmático também pode ser um paciente de rinite alérgica. E o paciente de rinite alérgica depois pode desencadear uma asma. O paciente de rinite alérgica também pode fazer uma sinusite por causa da frequência da obstrução nasal. A constipação frequente. O que é frequente? Todos os dias eu tenho uma constipação. Todos os dias. Se não for de manhã, então é de noite. Se não for de noite, é de manhã. Se não for de noite, de manhã, é o dia todo. Lá estou eu com corrimento nasal. Lá estou eu com a obstrução nasal. Lá estou eu com espirros. E todos os dias. Isso fala-nos a favor de uma alergia. Há outra coisa também que se nota muito, que são as rouquidões. As pessoas ficam roucas ou porque beberam água gelada ou porque passaram por um resfriado, a temperatura mudou e então a voz também mudou, mas às vezes isso é também um sinal de alguma coisa. Quando é que um paciente deve se preocupar com a sua rouquidão constante? Quando esse paciente tem rouquidão há mais de 15 dias. Eu fiquei rouco hoje, parece que melhorou alguma coisita. 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, 15 dias, opa, tenho que ir ao médico para se passar alguma coisa. O paciente alérgico também pode fazer rouquidão. O paciente não alérgico também pode fazer rouquidão. O paciente com síndrome gripal também pode fazer rouquidão. Uma gripe, né? Uma virose, também pode fazer rouquidão. O paciente que está fora do síndrome gripal também pode fazer rouquidão, porque pode ser outras patologias fora da rinite alérgica e fora do síndrome gripal. Nas cordas vocais pode ter calos, que são nódulos, pode ter pólipos, pode ter quistos, pode ter tumores, pode ter muita coisa, Mayra. Pode ter paralisia das cordas vocais. Essa eu nunca tinha ouvido, paralisia das cordas vocais quando há rouquidão. Isso estará relacionado com o sistema nervoso? Pode estar relacionado com o sistema nervoso e como também não. Deixa eu ver um exemplo. Se eu tiver algum problema do tipo um tumor no pulmão esquerdo, não no direito, no pulmão esquerdo, eu posso ter uma paralisia da corda vocal esquerda, porque o nervo recorrente, o nervo que faz a inervação do nariz, ele sai daqui, desce, gira aqui no pulmão e sobe. Então, se tiver alguma coisa a comprimir ele, então eu posso fazer uma paralisia da corda vocal esquerda. Também tem problemas neurológicos. Os pacientes que já passaram por AVC podem ter também paralisia das cordas vocais. Algum trauma a nível da laringe.
pacientes ou pessoas mais vulneráveis a alergias, às rinites alérgicas, às amigdalites. Estamos a falar de pacientes que têm um sistema imunológico mais baixo. Bem, não diria mais baixo, porque eles não são imunodepressivos. Mais baixo não, mas que têm alterações no sistema imunológico. Doutora, falando então em sistema imunológico, vamos ouvir este explicativo narrado por Ana Guedes sobre este garante de proteção que o nosso corpo tem, que tenta evitar que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente a nossa saúde. A Covid-19 é uma doença respiratória causada por um vírus oficialmente conhecido como SARS-CoV-2, abreviação de Síndrome Respiratória Agudo Grave Coronavírus 2. É a segunda vez que um coronavírus faz adoecer pessoas e causa a morte. O SARS apareceu pela primeira vez na China em novembro de 2002. A versão atual do vírus surgiu na China em 2019, por isso é conhecido de Covid-19. O vírus invade os pulmões, uma vez lá, multiplica-se e neutraliza as moléculas que nos ajudam a combater infecções. A maioria das pessoas recupera, mas o vírus pode danificar os pulmões e deixar os pacientes com falta de ar. Thomas Steele precisava de um transplante de pulmão duplo por causa do Covid. Não é como sentar-se no seu quarto de hospital a ofegar a cada inspiração de ar. Eu fiz isso por 58 dias. Os pulmões passam oxigênio para a corrente sanguínea e o vírus pode danificar os pulmões e fazer com que os níveis de oxigênio caiam. Os pacientes podem precisar de um ventilador para ajudá-los a respirar. Covid-19 também pode causar coagulação perigosa na corrente sanguínea. Pessoas que já têm vasos sanguíneos danificados por pressão alta ou derrame e pessoas com doenças cardíacas correm maior risco de doença grave. Esses coágulos podem formar em todo o corpo, inclusive nos pulmões e no coração. A coagulação pode causar ataque cardíaco ou derrame. O Dr. Alan Anderson é um dos maiores cardiologistas que viu pessoas com corações saudáveis sofrerem danos cardíacos. Eles tinham um registro de aumento nos marcadores de enzimas do sangue que eram consistentes com um ataque cardíaco. Embora não tivessem quaisquer bloqueios nas artérias coronárias, eles tinham distúrbios do ritmo cardíaco e isso ocorria com uma proveniência bastante elevada. O vírus e a inflamação que o acompanham podem danificar o tecido cardíaco. Alguns dos danos podem ser revertidos, mas alguns não podem. Os médicos também aprenderam que o vírus pode danificar outro órgão vital, os rins. Um grande sistema médico de Nova Iorque examinou mais de 5.000 pacientes Covid no ano passado. E quais as suas descobertas? Os cientistas ainda estão a estudar o impacto de Covid-19 no corpo, mas os efeitos mais graves começam nos pulmões. Os pulmões danificados têm mais dificuldade em levar oxigênio para a corrente sanguínea e os órgãos precisam de oxigênio para funcionar. Se não houver nenhum, eles podem falhar. Os pulmões, o coração, os rins e o fígado. E então existem consequências de longo prazo da doença. Alguns não são fatais, mas podem afetar a qualidade de vida. Os sintomas incluem fadiga persistente, dor de cabeça, falta de ar ou dor no peito. Outros podem ter névoa no cérebro ou problemas de memória. E ainda outros têm sentimentos persistentes de ansiedade e depressão. Qualquer pessoa, não apenas aqueles que foram hospitalizados, pode ter sintomas de longo prazo. E não há como saber a quem será afetado. Não sabemos realmente agora quantos pacientes vão desenvolver esses sintomas de Covid-19 depois de terem esta infecção. Os estudos olham para algo entre 10% e 80%. Então pode haver um grande número de pessoas que experimentam os sintomas bem depois do período de 4 semanas, quando esperamos que as pessoas se recuperem normalmente. Alguns centros médicos iniciaram clínicas especiais para tratar as pessoas cujos sintomas persistem, mesmo depois de se recuperarem do Covid. Outros podem não ter sintomas de longa duração, mas as suas vidas mudaram drasticamente por causa do Covid-19. Nunca mais serei a mesma pessoa enquanto viver. Ele é um dos muitos que nunca mais será o mesmo por causa do Covid-19. Doutora, nós chegamos ao fim do nosso programa. E com certeza algumas perguntas ficaram por responder. E antes de se ir embora, que recomendações é que gostaria de deixar aos nossos ouvintes e internautas? Porque falamos muito da rinite alérgica, então deixo aqui uma recomendação para as pessoas que padecem de rinite alérgica.
Então, o pessoal que padece de rinite alérgica frequentemente tem que estar a visitar o otorrino, tem que fazer consultas do otorrino com alguma frequência, especialmente nos tempos de crise. Não faça automedicação, vá ao médico. Pode até fazer alguma gotinha, um sprayzinho nasal, alguma coisa, uma lavagem nasal, mas vá sempre ao médico. E eu recomendo também evitar cheiros ativos. Muita gente defende o perfume. Quando nós falamos do perfume, as pessoas dizem logo, olha, não, mas o meu perfume até não me faz mal. Mas, no entanto, tem um cheiro ativo, né? As donas de casa ter mais cuidado ao usar os detergentes, ao limpar o pó, ao varrer a casa. Aí sim, podemos usar uma máscara. Não tem como dizer, olha, eu não posso usar uma máscara, pode sim. Pode usar uma máscara, fazer a limpeza e tal. Então, quando terminar a sua limpeza, depois pode tirar a máscara. É muito complicado, às vezes, dizer, olha, para uma dona de casa não usar detergentes. É difícil, mas se puder fazer alguma coisa com relação a isso, escolher também aqueles que não têm aquele cheiro tão ativo, então assim que o façam. Temos que evitar ambientes poluídos, se a gente conseguir, porque nós estamos a falar de um país onde tem muita poeira, onde todo canto tem poeira. Mas se a gente conseguir evitar um bocadinho estar aí exposto em ambientes poluídos, então, perfeito, seria muito bom. E tem aquelas pessoas que trabalham já mesmo com contato com alergênios. Então, a essas pessoas, eu recomendaria ir visitar o otorrino, explicar no otorrino tudo o que sente. O otorrino pode ajudar, pode fazer um relatório, uma informação clínica, a pedir mudança de área de trabalho para um local onde possa estar menos exposta. Essa é a minha recomendação. A recomendação para o ouvido a gente vai dar quando estiver a falar do ouvido. Muito bem, doutora, falaremos sim e muito obrigada pelas suas recomendações. Eu espero que os nossos ouvintes e internautas tenham tirado nota e consultem o otorrino, que com certeza vai poder dizer qual é a patologia e como tratar. E como a doutora disse, não sigam os tratamentos caseiros, porque às vezes estamos a tentar tratar algo que na realidade não temos. Este foi o Angola Saúde em Foco desta semana. Nós falamos de doenças do nariz e da garganta. A doutora Esmeralda Nel promete voltar para falarmos das doenças do ouvido. Já sabe, se quiser enviar perguntas sobre saúde, faça-o todas as semanas para o número do WhatsApp da VOA. É mais um 908-652-4584. Eu sou a Mayra de La Salete, a produção foi de Dani Steski e em nome de toda a equipa da Voz da América, nós desejamos uma ótima semana com muito boa saúde e boa disposição. Doutora Esmeralda, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, Mayra. Até já. Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português.